Vamos lá, nessa próxima aula agora, vamos tratar do BPC, que não é do idoso, tá? O BPC ali, para quem tem até 64 anos de idade. Tá? Falei até, ou seja, a partir de 0 até 64 anos de idade, e com isso eu já respondo a primeira pergunta. O primeiro requisito, tá? Ou melhor, o primeiro inexistente requisito é o requisito da idade. Esse BPC, para criança, adolescente e adulto, não tem idade mínima, tá? Pode ser concedido, tá? Não importa a idade. Pode ser para uma criança de 1 ano, pode ser para um adolescente de 12, pode ser para um adulto de 30, pode ser de um adulto de 50 anos de idade, tá? Então não importa a idade para esse BPC, tá? Para o BPC aqui, chama de BPC deficiente, tá bom? Para pessoa com deficiência, desculpa. O BPC, né, para a pessoa com deficiência, ele tem, ou seja, não tem idade mínima, tá? O critério é renda mensal familiar, que nós já falamos no vídeo anterior, é a mesma coisa, tá? Renda mensal familiar. E o outro requisito é que exista uma deficiência, tá? Uma deficiência. Agora o que eu quero que você entenda é, essa deficiência para o BPC não é qualquer deficiência, tá? Não é qualquer deficiência que vai gerar a concessão do benefício assistencial. E outra coisa, eu questiono muito, aqui no escritório eu gosto muito de trabalhar com conceito, eu gosto muito de que as pessoas elas parem para pensar em conceitos, tá? E eu pergunto, o que é deficiência? Tá? O que é deficiência? Veja, eu uso óculos de grau. Isso é uma deficiência. Tá? É uma deficiência na utilização aqui, né, dos olhos, já que sem óculos eu não enxergo. Então isso é uma deficiência ou não é uma deficiência, tá? Então uma deficiência é o quê? É uma redução da capacidade normal de trabalho, tá? De um órgão, de um membro do corpo, etc. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Tem que ter uma deficiência. Agora, qualquer deficiência? Não. Aí não, por exemplo, essa deficiência aqui de não enxergar sem óculos é uma deficiência comum que não gera nenhuma restrição à participação minha na sociedade e de outras pessoas também, tá? Então você pensa na deficiência, certo? Você pode ter, por exemplo, um cadeirante, né? Um cadeirante que tenha nível superior completo, que tenha se formado e etc. E esse deficiente, essa pessoa que é cadeirante, ela tem uma deficiência que pra gente é muito notória, né? Ela não anda, né? Mas veja, pode ser que o BPC não seja para ela, tá? A gente vê uma deficiência aí nela, vê que é uma deficiência, né? Passa do limite do normal, mas nós veremos que pode não ser suficiente para a concessão do benefício, tá bom? Então, a primeira coisa é essa que eu quero que você tenha em mente. Para fins de BPC deficiência, tem que haver uma deficiência. Não basta qualquer deficiência. Essa deficiência, ela tem que ser de tal modo que ela, de algum jeito, ela restringe a participação dessa pessoa, tá? Dessa pessoa, em igualdade com as outras na sociedade. E aí é uma análise que é realizada em conjunto, né? É uma análise médica para entender o grau de deficiência, né? A extensão da deficiência, pensando nas funções do corpo, tá? Em conjunto com uma avaliação social para entender se essa deficiência que a pessoa tem, ela na situação, na condição que ela vive, no estado que ela vive, no local que ela reside, na casa que ela mora, com as pessoas que ela mora, na cidade que ela mora, se essa situação social afeta de tal modo a deficiência dela que cria-se uma barreira. Então você pode ter até às vezes uma deficiência mais ou menos moderada, mas que diante da situação social que a pessoa está, ela tem na frente dela um muro que ela precisa ultrapassar, que ela precisa pular, passar daquilo ali. Então, deficiência para fins de BPC
nada mais é do que uma deficiência, tá? Não é qualquer deficiência. Então, uma deficiência que gera uma restrição tal na pessoa que a pessoa precisa, né, de um apoio para que ela consiga respirar, tá? Então funciona mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui um exemplo de uma conversa que eu tive com um amigo meu que é neurologista, e ele comentou assim: Paulo, TDAH não dá benefício. Tava falando com ele sobre TDAH e etc, né? E ele falou que não dava benefício porque tinha otimização clínica, a criança toma medicamento, não sei o que, a criança é agitada, mas toma medicamento, depois melhora e etc. E aí eu falei assim: não, tudo bem, doutor, amigo meu, tá? Olha, tudo bem, fulano. Agora, tem o seguinte, você tem que pensar. Ele o quê? Essa criança, muitas vezes, imagine que ela mora numa favela, ela mora num local sem acesso a médico, ela mora no interior do interior do interior do Ceará, no interior do Recife, do Piauí, não importa. Essa criança não tem acesso a médico. Essa criança muitas vezes tem acesso a um posto de saúde no máximo. Essa criança não tem acesso ao medicamento, não tem acesso a psicólogo, não tem acesso a fonoaudiólogo. Muitas vezes ela, lá, por exemplo, uma situação bem mais grave, o pai morreu, mora com a avó, que é muito comum a gente pegar essa situação no escritório. Então essa criança, ela vive numa situação que você pergunta para ele, tá? Tudo bem, mas observe o seguinte: para essa criança fazer o tratamento, ela precisa ter um suporte. Então o BPC ele vem para dar esse suporte, tirar a pessoa, levantar, ela consiga ali respirar fora da água, tá? E aí, quando eu falei isso para ele, não, realmente, de fato, pensando por esse lado, nessa questão social, isso influencia muito. Influencia, porque, veja, o tratamento dura 1 ano, tudo bem, beleza, mas para essa criança chegar a ter acesso ao tratamento, é difícil. E para essa criança fazer o tratamento, é tão difícil ainda. Muitas vezes tem dinheiro nem para ir pro tratamento médico. Às vezes tem dinheiro para ir no médico, não tem dinheiro para comprar o remédio. Então, assim, tem toda essa situação que tem que ser analisada, tá? Tudo bem, os estudos indicam que a melhora clínica acontece em 1 ano. Tudo bem, mas desde que siga-se o tratamento bem direitinho, com suporte, com etc. Tá? Então, assim, a deficiência ela é analisada por esse ponto de vista. Tá? Uma criança, por exemplo, que nasce, digamos, no seio de uma família de classe média alta, ela, com autismo, por exemplo, portadora de autismo, né, espectro autista, ela vai ter o quê? Ela vai ter é muito provável que ela tenha um nível de suporte muito elevado se comparado com uma criança que nasce pobre numa favela com autismo também. Então o nível de suporte dessa criança que nasce em classe média alta é totalmente diferente dessa outra criança, tá? Então veja, as duas têm a mesma deficiência, as duas têm a mesma característica, digamos, mas a situação que elas vivem, né, que elas vivenciam no dia a dia delas, tá? É totalmente diferente, vai gerar impactos totalmente diferentes na vida. Por isso que a avaliação é tanto médica como social, para que se entendam as barreiras que essa pessoa vive, tá? Nós temos algumas doenças que é muito comum que passe no critério médico, por exemplo. Então, você pode ter, por exemplo, uma deficiência que gera esse impedimento de longo prazo, gera uma restrição, mas que é uma restrição leve. E essa restrição leve, ainda que analisando em conjunto com a questão social toda, ainda não é suficiente para a concessão do benefício, porque não impede a pessoa de conviver. Então, uma restrição leve que não impede a pessoa de conviver em igualdade com as demais pessoas, tá? Então, os dois critérios para acesso ao BPC, no caso o BPC deficiente, são esses. Falamos da renda, falamos que não tem idade e falamos que tem que ter uma deficiência. Essa deficiência ela tem que ser demonstrada, tem que demonstrar essa deficiência e de que modo essa deficiência ela afeta o dia a dia da pessoa, ela afeta a convivência da pessoa, ela afeta o aprendizado da pessoa, o desenvolvimento da pessoa. Porque a ideia do BPC é essa, é fazer a pessoa se desenvolver, dar a pessoa um suporte para que ela consiga avançar na vida, tá? Não é um benefício que é para você condenar a pessoa ao marasmo, condenar a pessoa ali a ser uma pessoa
improdutiva. Não, a ideia é dar um suporte para que essa pessoa seja produtiva. Tá? Então, com essa aula eu acredito que eu tenha explicado o que é a deficiência e que tipo de deficiência vai dar acesso ao benefício. Espero que tenha ficado bem explicado. Tá? E dizer também que, relembrar também que não é qualquer deficiência, tá? Tem que ser uma deficiência que gere uma restrição, não é qualquer restrição, é uma restrição, né, um pouquinho elevada, pode ser uma restriçãozinha leve, né, mas que cause alguma dificuldade, mas não impacte muito ali no dia a dia da pessoa. Exemplo, uma pessoa totalmente saudável com cegueira monocular. Então, uma pessoa totalmente saudável com cegueira monocular, se der entrada em BPC por conta dessa cegueira monocular, é muito improvável que tenha acesso, que consiga ser aprovado no BPC, tá? Exceto quando, por exemplo, a pessoa já era boa dos dois olhos, hoje ela ficou, do nada, perdeu uma visão de um olho, e o tratamento que vai começar agora, e etc., pode ultrapassar um ano de tratamento, porque a pessoa vai perder o equilíbrio. Então, assim, uma coisa que aconteceu agora de maneira súbita, a pessoa vai perder o equilíbrio durante um tempo. O tratamento, digamos, pode ser que seja demorado, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, poderia uma cegueira monocular autorizar a concessão do BPC, mas é muito raro, tá? Muito raro isso acontecer, tá bom? Tá? Então, imaginando uma pessoa com cegueira monocular, a cegueira monocular ela é considerada uma deficiência, tá? Mas, de modo geral, não é uma deficiência que autoriza concessão de BPC, porque não gera restrição, de um certo modo, não gera uma restrição tal na vida da pessoa que autorize a concessão do benefício. Pelo menos é isso, né, o que a gente tem percebido e tem visto no nosso dia a dia. Tá bom? Diferentemente seria, por exemplo, de uma situação em que nós tenhamos ali uma pessoa portadora de cegueira monocular, que atualmente está, né, com diversos outros problemas de saúde, por exemplo, está com obesidade mórbida, está com diversas moléstias, tá? Então, assim, você tem que entender que não é a deficiência isolada, tá? Não é a deficiência isolada, é a deficiência isolada, ou melhor, somada com outras enfermidades que a pessoa eventualmente tenha, para se analisar todo o conjunto, tá? Tanto na questão médica como na questão ali social, tá bom?